Fala galera, eu me chamo Otávio Teixeira e hoje é o nosso segundo episódio do programa Nutrição Ideal. Hoje nós vamos falar sobre 5 estratégias para melhorar e deixar o seu emagrecimento mais eficiente. Esse é um tema muito procurado na internet, então eu decidi trazer também para poder mostrar para vocês o meu ponto de vista sobre isso e que vocês pensem também, será que faz sentido ou não? Beleza? O primeiro ponto seria: procure alimentos menos densos energeticamente. O que isso quer dizer? Os alimentos eles têm uma quantidade de calorias por um volume, então a gente precisa buscar alimentos que tenham a capacidade de encher o nosso estômago, no entanto tem uma quantidade pequena de calorias. Alimentos estes seriam os legumes, as verduras, os vegetais. Eles apresentam um grande volume, uma grande quantidade de água, minerais e micronutrientes. Então a sua quantidade de macronutrientes e quantidade de energia ela está reduzida. E isso é muito benéfico no processo de emagrecimento, uma vez que quando a gente se alimenta com eles, a gente consegue comportar um grande espaço no nosso estômago, gerando uma sensação de saciedade através dessa dilatação estomacal. E aí a gente tem a menor percepção da fome. No entanto, a quantidade de calorias que a gente vai estar ingerindo ela vai ser muito pequena. Mas, na verdade, a gente precisa também saber qual é a prescrição do nosso nutricionista ou qual é o entendimento do que a gente deve se alimentar. Uma coisa muito importante nesses vegetais, legumes e verduras é que, como eu falei, eles apresentam uma diversidade de vitaminas e minerais, garantindo, então, uma nutrição do nosso corpo para além da quantidade calórica. Como a gente está falando de densidade energética, esses alimentos eles vão conter uma pequena quantidade de caloria, favorecendo um déficit calórico. Como eu já expliquei no vídeo anterior, e você pode ir lá dar uma conferida, eu falo sobre a quantidade de energia que a gente precisa comer, que para o emagrecimento é necessário que a gente consuma menos energia do que a gente gasta. Então a gente deve procurar esses alimentos com a menor quantidade energética, no entanto a gente precisa estar sempre nutrindo o nosso corpo. A energia proveniente dos macronutrientes são muito importantes, então é necessário que haja um cálculo dietético adequado para você, como o trabalho de um nutricionista é capaz de te promover, e a gente também precisa adequar as vitaminas e minerais para ingestão, além da fibra e da sua água. Já falei isso em outros vídeos e vamos para o ponto número 2. Coloquei aqui como consumo de água, proteína e de fibras. Vamos começar falando pelas proteínas. As proteínas elas são um macronutriente, elas apresentam uma quantidade calórica de 4 calorias por grama, no entanto, durante a sua metabolização ela tem um gasto energético maior. Além disso, as proteínas elas são capazes de favorecer a produção muscular. Isso é muito bom, porque quando a gente tem massa magra, a gente tem uma quantidade maior de células e essas células elas são capazes de favorecer a queima de energia. Então, a quantidade de proteínas vai ser muito importante para que o nosso corpo tenha a capacidade de sintetizar músculos. A gente tendo músculos, a gente tem mais células a gente consegue queimar mais calorias, beleza? Além disso, as proteínas também favorecem e garantem uma melhor saciedade. Elas evitam que o nosso corpo tenha picos glicêmicos. O que é isso? Tem picos de açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, o nosso corpo, quando tem picos de açúcar, libera insulina para conseguir captar esse açúcar e ter uma nova redução. No entanto, a gente tem uma certa memória, que quando isso acontece, por exemplo, logo pela manhã, o nosso corpo tende, ao longo do dia, manter esses níveis de insulina mais altos. Então, uma quantidade de proteínas vai ser muito adequado para que esse pico não seja tão alto, nosso corpo entenda que é melhor a gente garantir uma insulina um pouco menor. Beleza? Falando da água, a hidratação ela é essencial. Muitas vezes a gente acha que a gente está com fome, mas na verdade a gente está com sede. É muito importante que a gente tenha um conhecimento do nosso corpo e que a gente tenha um conhecimento também sobre o que a gente consumiu ao longo do dia, tendo essa consciência, porque se a gente estiver com sede e vai comer, a gente está não dando o que o nosso corpo quer e ao mesmo tempo a gente não vai conseguir matar a fome que a gente acha que a gente está. Beleza? Então vamos consumir água para hidratar todo o nosso corpo, além de favorecer um funcionamento celular. A água ela é capaz de promover a circulação dos nutrientes, de promover a circulação e oxigenação dos nossos tecidos através da corrente sanguínea. Então é muito importante que haja uma hidratação. Além disso, a água ela favorece a nossa evacuação, né? Uma vez que quando a gente tem as fezes muito duras, a dificuldade de evacuar fica maior, porque a gente tem umas fezes que não são capazes de deslizar adequadamente no nosso trato gastrointestinal, então elas têm um papel muito importante também com as nossas idas ao banheiro.
E, não menos importante, as fibras. As fibras elas também auxiliam muito na nossa evacuação. Elas são capazes de formar bolos alimentares, principalmente as fibras solúveis, onde elas vão formar um complexo dentro do nosso estômago, reduzindo a absorção dos nutrientes. Não é que há uma redução, mas é que há um controle da absorção, então a gente não vai sentir fome tão rápido, uma vez que a gente não vai gerar aquele pico glicêmico que eu falei e o alimento vai ficar por mais tempo dentro do nosso intestino até chegar à nossa circulação. Então, quando a gente faz o consumo de fibras, o nosso bolo alimentar ele está presente no nosso estômago e o nosso corpo vai pegando ele mais vagarosamente para ir se alimentando mais vagarosamente. Além disso, as fibras são capazes de reter água, favorecendo, como eu falei, a nossa evacuação, ok? E vamos para o passo número 3, que seria pratique atividade física. Qualquer atividade física, além da inércia, é melhor. Se você não faz nada, busque caminhar. Se você caminha, busque correr. Se você corre, busque uma musculação. É importante que a gente faça alguma atividade física. Quando a gente está parado, eu já expliquei isso no vídeo anterior, a gente tem a nossa taxa metabólica basal, que são a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para produzir energia e garantir as nossas funções vitais. E somado a isso, somado à taxa metabólica basal mais o nível de atividade física, a gente tem o nosso valor energético total, que é a quantidade de calorias que a gente gasta ao longo do dia. Então esse valor energético ele é um ponto muito importante para elevar a nossa quantidade de calorias gastas em um dia. E por que isso melhora no emagrecimento? Uma vez que a gente gasta mais caloria, a gente vai ter uma capacidade de emagrecer maior, não é isso? Se eu consumo 2.000 calorias e gasto 3.000 calorias, tem 1.000 calorias aqui de diferença, de 2.000 para 3.000. Essas 1.000 calorias vão vir do nosso tecido gorduroso, do nosso tecido adiposo, especialmente. Então a atividade física vai ser capaz de promover também esse aumento do nosso metabolismo e todo o funcionamento corporal. Beleza? Prática número 4. Não deixe para escolher os alimentos de última hora. É muito importante que a gente tenha um planejamento alimentar. Quando a gente não sabe o que comer, a gente vai estar com fome e nessa hora a gente procura por alimentos densamente energéticos, que eu falei do ponto número 1 que a gente deve evitar no processo de emagrecimento. Então, assim, se a gente escolher alimentos de última hora, a gente vai passar na frente de uma loja de coxinha, uma loja de salgado, uma Coca-Cola e aquilo vai ser o que o nosso corpo vai querer de imediato para saciar a nossa fome. Entanto, quando a gente tem um planejamento, pode ser junto a um nutricionista ou mesmo o conhecimento que eu estou te dando, porque a ideia é eu trazer autonomia para você ter a capacidade de saber como se alimentar, educação nutricional. Então, você sabendo a hora que você vai comer, por mais que você não precise comer naquela hora, mas tendo uma média de horário que você vai comer, você vai ter um planejamento do que você vai levar para o seu trabalho, aonde próximo ao seu trabalho você vai comer e o que você vai comer é o mais importante. Então, saiba das lojas, dos comércios que vendem produtos mais saudáveis, mais naturais, ou mesmo leve de sua casa, tá bom? E evite deixar para escolher esses alimentos na hora que a fome bater, porque a hora que a fome bater você vai estar igual um leão querendo comer qualquer coisa, beleza? E agora o último passo, que é a sua organização. Faça uma lista de compras antes de sair de casa. Não deixe para chegar no mercado e pensar o que eu vou comer agora, o que eu vou levar para minha casa. Entendeu? Você chegando no mercado, ainda mais com fome, você com fome no mercado, vai ver os biscoitos, vai ver aquele monte de pão, vai ver aquele monte de coisa gordurosa, vai falar, eu vou botar isso tudo no meu carrinho. Só que na verdade, você vai estar prejudicando toda a sua semana ou a sua quinzena, não sei como você se organiza. Porque você estando com fome no mercado, você vai procurar, de acordo com a fome que você está na hora, os alimentos. Então assim, você vai estar com fome, você vai levar coisas calóricas para casa porque você quer saciar aquela fome da hora. Mas na verdade, você chegando já satisfeito, saciado no mercado, você vai ter mais plena consciência para escolher os alimentos que você deseja consumir, buscando o processo de emagrecimento. Beleza, galera? Então essas foram as 5 dicas que eu trouxe para vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. O meu Instagram é @OctavioTB, Octávio com C mudo, T de Teixeira, B de Barreira. E não deixe de curtir o nosso canal, beleza? Conto com vocês e até a próxima.